todos, obrigado pelo convite. Também venho aqui tentar pagar um pouco a minha dívida em relação ao Daniel, que também muito me apoiou e ajudou nas minhas investigações em torno de, sobretudo, Camilo Peçanha. E vamos continuar então com a relação com Macau, e eu vou falar um pouco, criticamente, claro, em diálogo do trabalho de edição de Camilo Peçanha, feita pelo Daniel Pires. Então, eu trouxe aqui o saquinho da feira com os livros todos, exceto os mais pesados, que não pude carregar, para usar o verbo que o Rui Lopo usou várias vezes. Neste caso, literalmente, que eu não pude carregar aqui para esta vetusta instituição. Começava por aquilo que me parece o principal, não é? Que é o Camilo Peçanha, prosador e tradutor, publicado em Macau em 1992. Portanto, o trabalho de edição do Daniel Pires é essencialmente a prosa de Camilo Peçanha. Creio que ele nunca se terá aventurado pela edição da Clepsydra, sabiamente, não é? Porque iria meter-se num ninho de víboras onde é difícil tomar partido. Portanto, esta obra continua a ser o trabalho fundamental que recolhe toda a prosa de Camilo Peçanha. Ela está disponível, penso que ainda estava há pouco tempo, na Livraria Portuguesa de Macau. Então, quem puder deslocar-se para o outro lado do mundo poderá adquiri-la. Ela não foi publicada nunca em Portugal, mas foi aquela versão mais sintética recolhendo os textos sobre a China, que ainda se encontra disponível na editora Vega, que é o China Estudos e Traduções. China Estudos e Traduções, que ainda se encontra relativamente disponível na editora Vega. Então, de qualquer forma, este Camilo Peçanha, prosador e tradutor, recolhe toda a prosa, incluindo a prosa de juventude, os contos, os textos sobre a China, as traduções, os textos pedagógicos, os textos sobre Macau, que estavam então disponíveis. Outros apareceram mais tarde e aparecem numa outra edição que eu me referirei. Então, estes textos nunca tinham sido compulsados, e quem já lê esta obra com calma já começa a perceber que aquele mito de Camilo Peçanha como o autor que não escrevia, como o autor abúlico, que não fazia nada, já começa a ser posto em causa, porque já mostra aqui um autor com uma grande atividade social, cultural no seu meio, que é o meio colonial de Macau. Depois o que saiu quase simultaneamente, que é uma homenagem a Camilo Peçanha, também publicado em Macau, vale sobretudo pela bibliografia, uma recolha de bibliografia passiva sobre Camilo Peçanha, e bibliografia também poética sobre Camilo Peçanha. Portanto, mostra, também isto é um aspecto importante, Camilo Peçanha como personagem literário da literatura portuguesa, e em específico da literatura de Macau. Portanto, já recolhe poemas de Eugênio de Andrade, de José Augusto Seabra, António Manuel Couto Viana, Raposo Nunes, em que o Camilo Peçanha aparece como personagem literária, que é um dos aspectos importantes que temos também sobre ele. E, além disso, tem a vantagem de recolher uma série de textos contemporâneos do Camilo Peçanha que teríamos muito trabalho em ir lê-los um a um nos sítios onde eles
ainda se encontram além deste. Então este volume também é muito útil por isso. Portanto, o Daniel Pires também tem um trabalho importante de sistematizar a passiva, não é? A bibliografia passiva do Camilo Peçanha. Ele faz esse trabalho por nós e de uma forma muito aturada. Depois o Imagem e o Verbo, que é a fotobiografia, que eu não posso mostrar por ser demasiado volumoso, publicado também pelo IPOR, que é o Instituto Português do Oriente, em 2005. É a fotobiografia de Camilo Peçanha. Ele fez uma muito no mesmo estilo, no mesmo registro para Venceslau de Moraes. E aqui temos a novidade de ele poder mostrar Camilo Peçanha não apenas como personagem literário, mas como representando, isto é, como figura representada por artistas visuais de Macau. Então eu chamo a atenção para isso, que o livro tem uma parte final importante sobre Peçanha, não apenas como personagem literário, mas como ícone visual de Macau, um pouco à semelhança do Fernando Pessoa para Lisboa, e em que o Daniel Pires já sugere essa linha de leitura, porque também se pensava em Camilo Peçanha como alguém que estava sentia-se deslocado em Macau, não gostava do clima, não é? Porque e este livro permite vê-lo como uma figura de Macau, portanto, como uma figura que pertence a Macau e não apenas à literatura portuguesa, portanto, que ele se duplica na sua inscrição. Então, acho que esta fotobiografia, para mim, é um instrumento de consulta importante, porque também aponta para aí. Depois, passando para o Correspondência, Dedicatórias e Outros Textos, publicado aqui pela DN em 2012, já avançámos bastante nos estudos peçanianos. Ele melhor republica a cronologia e a bibliografia passiva que eu referi, entretanto, bastante aperfeiçoadas, melhoradas, que são instrumentos importantes para quem estuda este autor. A cronologia é extremamente útil e informativa, e a bibliografia passiva também permite-nos sistematizar quase toda a bibliografia que, entretanto, tinha saído. E este livro vem nessa linha de já demonstrar claramente que o Peçanha tinha uma atuação na sociedade de Macau que desmente completamente aquela ideia ridícula do autor abúlico, que não tinha interesse no seu meio. Portanto, vê-se claramente que isso não bate certo com a realidade. O Daniel Pires apresenta uma série de documentos que mostram a sua intervenção política, cultural, nas instituições da colónia, como a famosa ata secreta do governo de Macau, que ele chama sempre muito a atenção, e onde o Daniel Pires recolhe esse documento importante que mostra como ele poderá explicar melhor que eu, mas que mostra como Camilo Peçanha foi o único que votou contra a extradição, não é, do mandarim que se tinha refugiado em Macau. Todos votaram a favor da sua extradição, incluindo o bispo, não é, que, sabendo bem que ele ia ser torturado e todas essas morto e com aqueles requintes do final da dinastia Qing de crueldade, que ele narra em outros textos. Portanto, sabendo bem isso, o Camilo Peçanha teve a ousadia de votar contra essa extradição do mandarim. Portanto, este texto, além de revisitar a correspondência de uma forma mais completa, mostra toda essa documentação que estava por reunir.
E passando agora para o final, até porque me pediram para ser breve, eu só vou mostrar aqui dois objetos, que é a biblioteca particular de Camilo Peçanha, que está dissolvida na Biblioteca Maior do Leal Senado atualmente, mas que ele laboriosamente identificou e que está neste Clepsydra 1920-2020, onde ele, livro a livro, terá identificado a biblioteca particular do Camilo Peçanha. E aqui, finalmente, este China e Macau, que é a minha resposta à edição do Daniel Pires, dos textos sobre a China. É sempre em diálogo com ele, não é? Propondo outras, por vezes até outras leituras dos textos, mas é um livro que recolhe os textos dele sobre a China e sobre Macau, que de alguma forma não teria sido possível sem todo este trabalho prévio. Então permitam-me só que mostre esta obra para encerrar este percurso. Era só isso e muito obrigado.